Olá, olá, vamos aprender mais um estudo da Bíblia com a nossa lição aqui, o Guia da Escola Sabatina. Então hoje, domingo, dia 3 de dezembro, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da semana, né? Que é Missão em Favor dos Alcançados. Ontem a gente falou da lição do sábado, se você não viu, passa aqui no card para pegar a lição do sábado. E a gente aí vai estar falando hoje, vamos ver o que é que tem aqui nesse conteúdo de domingo, tá bom? Se você tem um guia físico, pode pegar aí. Se você quiser adquirir na CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou você pode acompanhar pelo PDF, o arquivo digital aqui que eu disponibilizo no site escolasabatina.net, tá bom? Então, como eu sempre digo, é importante a gente criar esse hábito diário de estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, manter essa comunhão diária, né, para amadurecer espiritualmente. E a ideia de gravar esse vídeo aqui é justamente para me dar esse compromisso maior de estar aqui todo dia estudando e compartilhando também, fazendo a minha missão de levar a palavra, levar a mensagem do Evangelho. Eu acredito que pode te ajudar também, tá bom? Então fica aqui até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Fazendo a nossa oração inicial. Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, recebe a minha oração nesse momento em nome de Jesus, Senhor. Que o Seu Santo Espírito desça, nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa falar a verdade e colocar, sobretudo, a teoria na prática nas nossas vidas como cristãos. Perdoa os nossos pecados, cuida de cada pessoa que está acompanhando aqui esse vídeo, que está estudando com a gente, e que o Senhor possa abençoar grandiosamente a nossa vida em todos os aspectos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Compartilhar aqui a tela, fazendo a transição. Pronto, aqui lição 10 da Escola Sabatina, domingo, dia 3 de dezembro, né? 2023, Missão em Favor dos Não Alcançados, a parte 1. Então eu peguei aqui para iniciar o comentário do professor Gilberto Brasiliano para recapitular um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Paulo foi chamado por Deus para trabalhar com judeus e gentios. Os judeus já tinham uma base bíblica fundamentada nos escritos de Moisés e também dos profetas. Os gentios, em sua maioria, tinham outras crenças e por isso precisavam de doutrinação básica sobre tudo até chegarem ao conhecimento sobre Jesus, como o Salvador. O apóstolo Paulo tinha um amor muito grande pelas almas que careciam de salvação em Cristo Jesus. Hoje nós devemos nos comover com a necessidade que muitos têm de Jesus e assim nos envolvermos na missão divina de salvação para a qual fomos convocados para cooperar. Então, trazendo essa ideia de que a gente está estudando durante o trimestre a missão de levar a palavra, o evangelho, o plano de salvação para as pessoas herdarem a vida eterna, tá bom? Então a gente tem aí uma série de exemplos de como a gente desenvolver essa missão e sermos cristãos de verdade, né? Então aqui domingo, vem trazendo aqui um hebreu em Atenas, trazendo um pouquinho a continuação do que a gente viu ontem no sábado, né? Então passa aqui no card se você não viu, o estudo de ontem está aqui. Eu tinha uma dificuldade ontem no YouTube, tava dando erro, fui subir já meia-noite praticamente, mas dá para você passar lá porque é interessante. E aqui vem a pergunta do guia, né? O que levou Paulo a Atenas e como ele reagiu ao que encontrou ali, em Atos 17, capítulo 17, do verso 1 ao 16. E aqui o professor brasileiro troca um pouquinho, né? Mesma coisa, como o apóstolo Paulo chegou em Atenas e que surpresa ele teve lá. Então dá um pause aí, responde essa pergunta do guia, eu já respondi aqui a minha. Então você tem que ler aí o Atos, né? O livro de Atos, capítulo 17, aí você vai ver esse contexto todo, que ele estava ali em Tessalônica, passou por algumas cidades da Grécia, foi em Tessalônica, e aí eu coloquei aqui a resposta que eu vou dar daqui a pouquinho, mas vamos ler aqui o que está lá na Bíblia rapidinho, pegar alguns recortes aqui do professor Gilberto Brasiliano que ele faz, né? Atos 17, 1 a 16. E aqui vem, aí passando por Anfípolis e Apolônia, são cidades ali na Grécia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, né? E ainda até falei que por 3 sábados seguidos ele estava ali estudando as escrituras, né? Na guarda do sábado, o dia que ele separava para estar focado na parte espiritual, o dia abençoado, santificado por Deus, né? O 7º dia. E Paulo tinha esse hábito também, como Jesus, como todos, e até hoje nós temos os adventistas do 7º dia e diversas pessoas de outras denominações também que já entenderam que o sábado é o dia de guarda, é o selo de Deus, é a vontade, é o 4º mandamento que fala pra gente separar tudo, parar com tudo e guardar, né? E Paulo estava fazendo isso os 3 sábados seguidos, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, os vagabundos, ali os malandros da rua, juntou uma galera perversa para escarrerar os caras, para botar Paulo para correr, ajudando o povo a alvoroçar a cidade, criando um barulho na cidade. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Então Paulo saiu de lá corrido porque a galera, os judeus, ali os fariseus, as pessoas invejosas, aqui o guia fala, a Bíblia fala, né?
porque Paulo estava ali levando a mensagem, levando a palavra de Deus. Imagina, já fica esse alerta pra gente, né? Infelizmente tem muita gente da igreja, dentro da igreja, se diz cristão, que por inveja ataca o seu irmão que está pregando, que está fazendo a obra, né? Então que você não possa ser essa pedra de tropeço, né? Que você não se deixe levar por isso e pense bem antes de acusar, antes de apontar, porque você pode estar atrapalhando a obra de Deus, né? E aí os irmãos pegaram Paulo e Silas e levaram para Bereia. E aí quando chegou em Bereia, eles foram à sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinaram cada dia as escrituras, e se essas coisas eram assim. Então escribas, fariseus, as pessoas todas ali deram atenção, foram educados, cordiais, viram tudo e foram depois estudar para ver se o que Paulo estava falando era verdade, tinha lógica, tinha coerência, né? E já em Tessalônica não, a galera chegou, não quis nem saber, ficaram com inveja, né? Olha, esse cara tá falando aqui de Deus, tá tomando se passando por intelectual, por espiritual, por profeta, então vamos botar ele para correr daqui, para não tirar nosso cargo, né? Não tirar nossa autoridade aqui na região. Tem muita gente que infelizmente pensa assim, né? Até dentro das igrejas, com os cargos, como eu falei, ficam ali afastando pessoas que estão para contribuir, para colaborar por inveja, por medo de perder a sua posição, né? E não estão pensando em Deus nem na missão. Então que a gente possa ficar atento com isso aí. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também estava sendo anunciada em Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então os caras lá de Tessalônica, chegou no ouvido dele, os caras que estavam aqui, Paulo e Silas, foram lá para Bereia e estão fazendo a mesma coisa lá. A galera não se contentou e pegou essa galera toda e foi para Bereia atrás para escarregar os caras para pegar. Imagine, né? Que loucura. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então Silas e Timóteo ficaram e Paulo se mandou, pegou o mar, foi para o litoral e foi para outro lugar. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Então Paulo foi com outras pessoas, pegou o mar, pelo mar e foi para Atenas. Atenas era, se você pegar o mapa, Bereia e Tessalônica estão próximas, mas Atenas está bem distante, né? Então correu bem para longe mesmo, para esse pessoal não ir atrás dele. E recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então e ainda falou depois, vai lá para me encontrar em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quando ele chegou lá, né, para correr da galera que tava, os judeus, né, perversos ali, invejosos, chegou em Atenas, ele ficou abismado, ficou surpreso com o que ele viu lá, a entrega à idolatria. Então aqui, como o apóstolo Paulo chegou a Atenas e que surpresa teve lá. Então a gente já viu aqui que ele chegou, foi pelo mar, fugido, porque a galera, os judeus ali, os escribas fariseus, a galera tava com inveja dele, querendo botar ele para correr, ele foi fugido, correndo, né? E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa, ele viu que a cidade estava toda, né, jogada à idolatria, cheia de deuses, adorações, a tudo, e ele ficou enraivecido, né? Ficou ali e teve compaixão também, ficou com raiva, mas no sentido de como é que estão desonrando tanto a Deus assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então essa é a resposta aqui, que eu coloquei aqui, ó. Inveja, a inveja dos judeus, escribas fariseus, que o atacaram, ele foi para Atenas e ficou lá estarrecido com a cidade, né? Tão cheia de ídolos, de idolatrias. E aqui o professor Gilberto Brasiliano coloca isso, ó, por causa de um tumulto provocado por alguns judeus invejosos em Tessalônica, e que depois eles foram para Bereia, né? Porque o pessoal de Bereia foi hospitaleiro, foi cordial. Então não foi o povo de Bereia que continuou perseguindo, foi a galera de Tessalônica que seguiu ele até Bereia, né? E aí Paulo foi enviado a Atenas e chegando lá ficou surpreso com a idolatria reinante naquela cidade. A gente sabe da mitologia grega, né? Cheio de deuses ali, Atenas, Apolo, né? Essa coisa toda ali, Zeus e tal, mais de 10, 12, 15 deuses ali. E aí o guia vem trazendo aqui, ó, a cidade de Atenas estava entregue à idolatria, em Atos 17 e 16. Conhecendo a história do seu próprio povo e sua propensão, apesar dos inúmeros avisos à idolatria, Paulo também ficou perturbado com todas as imagens de ídolos que encontrou em Atenas. Não há dúvida de que Paulo foi motivado pela compaixão pelos atenienses, que morreriam em seus pecados se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Então ele teve compaixão, ele falou, caramba, esse povo aqui tá lascado, né? Vai morrer tudo, vai sobrar, porque estão... tem lá um dos mandamentos, quando a gente estudou há uns dias atrás aí, né? Os 10 mandamentos se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus, tem os 4 primeiros mandamentos ali, inclusive tem o 4 que é a guarda do sábado, e tem lá o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E aí a galera ali cheia de Deus, né? Então ele falou, tão lascado aqui, logo no primeiro, né, nos primeiros mandamentos aqui já estão sobrando, né? Não farás para ti imagem de escultura, enfim, e ali cheio de ídolos, de estátuas, de imagem de escultura.
E ainda hoje, a gente tem pessoas com esses hábitos, né? Pessoas, a Igreja Católica e diversas denominações fazendo isso, né? Hoje, nossas cidades ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. Infelizmente, muitos crentes são totalmente capazes de percorrer uma cidade sem reagir em nada aos seus ídolos. No entanto, Paulo estava sintonizado com o Espírito Santo, suficiente para responder. Fora de sintonia com outros crentes que ainda não compreendiam que o evangelho era para todo mundo. Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos, assim como todos os outros. Ele entendeu que o conceito de missão global era levar o evangelho às pessoas completamente não alcançadas, incluindo pagãos que adoravam ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Então a gente vê estátuas, deuses aí, pessoal que adepta a candomblé, macumba, fazendo um monte de coisa. Salvador mesmo tem ali no DIC cheio de estátuas e tal, de ídolos. A gente viu agora recentemente, caiu na mídia aí, viralizou o vídeo do pagodeiro aí, aquele Léo Santana, botando o diabo pra fazer a abertura do show dele, falando ali. Enfim, que coisa, né? E a gente às vezes tá vendo e não faz nada. Então o guia traz esse alerta, que a gente como Paulo reage a isso, né? Paulo, portanto, frequentava o mercado onde essas pessoas podiam ser encontradas. Poderíamos dizer que ele formou o primeiro centro de estudo da missão global, onde usou o mercado para estudar e testar métodos de alcançar os corações e mentes desses pagãos. Então, como eu falei no estudo de ontem, ele acabou pesquisando ali, descobriu que existia um Deus desconhecido naquela cultura daquela galera ali, ele aproveitou para dizer quem era esse Deus desconhecido e mostrou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? Então, como eu falei ontem, vale a pena a gente criar estratégias e pensar em qual a melhor forma de alcançar as pessoas que não são alcançadas, que têm a ignorância, que não têm conhecimento nenhum sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, né? Então aqui, ó, um comentário do professor brasiliano. Paulo era uma pessoa de espírito missionário e, como já havia tido experiência anterior com a idolatria em algumas cidades como Éfeso, da deusa Diana, ficou impressionado com tantos deuses que os gregos adoravam. Então não deveria ser pouco mesmo não, hein? Deveria cada esquina estar um deus ali, né? A religiosidade grega era composta por vários deuses, pelo menos 12 eram os principais, e um deles era Atena, uma das mais importantes divindades do panteão grego. Era considerada pelos gregos como a deusa da sabedoria principalmente, embora também fosse a deusa dos ofícios e da guerra. A filosofia e a poesia faziam parte da cultura grega e por isso havia uma dose muito grande de religiosidade e sensibilidade de adoração aos deuses, a quem veneravam de forma total. Então essa sensibilidade Paulo até usou a favor dele, né? Ele falou, olha, tem um Deus aqui de vocês que é o Deus desconhecido, é desse Deus que eu vim falar aqui. O pessoal imagina, né? Um Deus desconhecido, caramba, ele vai dizer quem é. Então eu acredito que ele foi muito astuto, né? O Espírito Santo usou de forma poderosa para ele levar e pessoas ali se converteram, né? A nossa profetisa, a autora best-seller norte-americana Ellen G. White, ela coloca aqui no livro Atos dos Apóstolos, né, 234, olhando Paulo a beleza e a grandeza que o rodeavam e vendo a cidade toda entregue à idolatria, seu espírito se encheu de zelo por Deus. Então olha o que a profetisa declara aqui, o que é que estava dentro de Paulo naquele momento. Se encheu de zelo por Deus, tipo assim, caramba, como é que estão fazendo isso com Deus? Né? Tá errado isso aqui. A quem via desonrado por todos os lados. Então, absurdo o que estão fazendo aqui. E seu coração se comoveu de piedade pelo povo de Atenas. Olha que exemplo, né? Então ele zelou, falou, caramba, que absurdo. Estão desonrando a Deus, e isso não pode acontecer, eu preciso me mexer. E em vez de ele ficar com raiva, querer bater, ele falou, não, preciso levar, falar a verdade para ele. Se comoveu, teve compaixão, então, que sentimento, né? Então, realmente tem que estar muito inspirado em comunhão com Deus, em contrição, porque geralmente as pessoas podem ficar iradas, com raiva, sair destruindo tudo, brigando, xingando, e ele foi de forma estratégica, buscando através do conhecimento mostrar aquelas pessoas com amor, com compaixão, que elas estavam erradas, né? Então que a gente possa também, ao invés de chegar com, como o pessoal fala aqui na Bahia, com os pés nos peitos, né? Gritando e querendo de forma radical que a pessoa mude de goela abaixo. Mudar uma cultura não é fácil, quebrar paradigma não é fácil. Então, uma pessoa que foi ensinada desde pequeno uma coisa, você chegar de sola, como o pessoal fala aqui, né? E querer que a pessoa, né, de peito aberto aceite uma verdade totalmente diferente, não é assim. Então a gente tem que sentar, ver com calma, ter compaixão, pedir sabedoria a Deus para fazer o trabalho, né? Achar uma brecha para que a pessoa entenda, faça uma ponte, um gancho para ela entender a verdade. E aí continua aqui, ó, né? O coração se comoveu de piedade pelo povo de Atenas, que muito embora sua cultura intelectual era ignorante no verdadeiro Deus. E outro alerta, que hoje a gente vive no mundo da informação, todo mundo se acha, né, o dono da verdade, todo mundo quer opinar nas redes sociais, todo mundo se acha conhecedor, só que infelizmente as pessoas de forma superficial. A gente tem os filósofos do mundo de hoje, os grandes influencers digitais, os coachings, todo mundo se acha intelectual, o capaz de levar alguma coisa boa para alguém. Mas a essência verdadeira da vida eterna, do Deus, da verdade que está na Bíblia, a gente conta de dedo quem realmente tem. Eu vejo alguns, eu falei até com uns aqui,
que são aí, né, coaches famosos e tal, tem milhões de seguidores, e quando a pessoa fala um monte de bobagem, um monte de incoerência com relação à Bíblia, e são ignorantes, aqui ó, era ignorante do verdadeiro Deus, pessoas ignorantes do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra, né, que a gente possa ter uma forma de alcançar essas pessoas. Eu até mandei mensagem para alguns, mandei pergunta, fazendo os desafios que o guia traz pra gente aí. E para finalizar, Paulo sabia que não podia abordar os atenienses da mesma forma que abordava judeus, ou mesmo gentios tementes a Deus, né? Tementes que a gente sabe como eram os gentios ali. Essas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel ou suas obras entre a nação de Israel. Não importava o quão centrais esses conceitos e crenças fossem para os judeus e até para os gentios tementes a Deus. Eles não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrava no mercado ateniense. Portanto, uma abordagem totalmente nova seria necessária. É o que a gente falando aqui, né? Se a gente quer alcançar pessoas diferentes, tem que agir de formas diferentes. Não dá para tratar todo mundo de forma igual, sendo que as pessoas têm peculiaridades, têm culturas diferentes. Então, chega até a ser óbvio, mas infelizmente tem gente que ainda hoje quer ensinar todo mundo do mesmo jeito, né? Então, não dá para ser assim. Hoje, frequentemente buscamos alcançar pessoas cujo histórico não tem nada em comum com o que foi chamado de a herança judaico-cristã. Portanto, como Paulo, precisamos nos adaptar. E aí é uma linha muito tênue, porque quando a gente fala de se adaptar, a gente tem que estar muito orientada pelo Espírito Santo, né? Porque as pessoas podem, ao querer se adaptar, fazer coisas erradas, coisas incoerentes, né, com o cristianismo. Então, se adaptar é você fazer a coisa certa de uma forma diferente, de uma forma adaptada em um contexto que aquela pessoa entenda. E muita gente às vezes quer se adaptar, na verdade, trazendo as coisas seculares, as coisas do mundo para dentro da igreja, né? Com essa justificativa, a gente tem visto isso, né? Nunca vi tanta coisa mundana, coisas seculares entrando na igreja e a desculpa, a justificativa é não, a gente tem que se adaptar, tem que ser atrativa para o jovem, tem que fazer isso. Esse tipo de adaptação, será que é a adaptação que Deus coloca aqui, que o guia está trazendo para a gente? Você trazer coisas incoerentes para dentro para tentar atrair e levar a mensagem de uma forma que não está condizente com o cristianismo, com a coisa que é sacra, sagrada. Então é uma linha muito tênue, a gente tem que pedir sabedoria a Deus para não, nessa adaptação, a gente não fugir da linha, a gente não sair do trilho. E aqui ele dá um exemplo, né? Uma abordagem que pode funcionar bem, por exemplo, em Buenos Aires, pode ser inútil em Bangkok. E aqui vem a pergunta final: que tipo de ídolos as pessoas adoram em sua sociedade? E como você pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática, né? Então, fica aí pra gente, comenta aí o que é que você acha pra gente discutir, né? Essas pessoas que estão aí cheias de ídolos, e o ídolo pode ser muita coisa, né? Rede social, séries, televisão, né? Enfim, rede social, dinheiro, né? Então são coisas que as pessoas estão adorando, idolatrando, botando como prioridade acima de Deus, né? Então quando você coloca algo acima de Deus, você está idolatrando essa coisa. Às vezes é um cônjuge, é um parente, é um filho, é uma mãe, é um pai. Então a gente precisa aí, como é que a gente pode alcançar essas pessoas? Eu acredito que, dando um spoiler aqui, falando do amor de Deus, do plano da salvação e o que é que essa pessoa precisa fazer para herdar a vida eterna, né? Eu acredito que é a melhor forma, né? O que é que você acha? Comenta aí, diz aí. E aqui o professor Gilberto Brasiliano traz uma ilustração, né? Como sempre aqui, para uma história. Um comportor, em uma cálida tarde de fevereiro do ano de 2000, bateu a porta de um apartamento e foi atendido por um cavalheiro neurótico, né? Cavalheiro neurótico, meio estranho, não podia falar um rapaz neurótico, que um cavalheiro neurótico já não é muito cavalheiro, que o tratou asperamente, né? De forma grosseira, bruta. Depois de uma peculiar conversa de comportor e de grosserias negativas, aquele trapo humano contou ao comportor sua trágica história. Ele abriu o apartamento e mostrou vários ídolos e várias velas e incenso queimando. Então, às vezes, o cara tá ali brabo, cheio de coisa, né? De problemas, de angústias e tal. Tratou o comportou mal e comportou, já comportei. Comportagem é um trabalho que a Igreja Adventista tem, desenvolve, de levar livros da igreja, a mensagem de Deus e o Evangelho através de literatura, né? E aí tem vários livros, inclusive muitos alunos, quando vão estudar nas faculdades, nas universidades, eu moro aqui perto da Universidade da FADBA, do UniAN. Então, nas férias, os alunos que não têm muita condição financeira fazem uma campanha, um grupo, e vão para alguma cidade, algum lugar longe, e trabalham vendendo os livros para também, parte do lucro, eles pagarem a mensalidade da faculdade. E a comportagem é isso, esse trabalho que une ganhar um dinheiro para pagar a faculdade com pregar a mensagem do Evangelho. E a gente passa por isso, às vezes tá ali, e aí o comportou sempre com jeitinho, pedindo experiência ali, sabedoria, mas por que você tá assim, o que é que tá acontecendo? Com certeza esse comportou foi assim, foi agindo, e aí você quer conversar, você quer desabafar, e aí conseguiu contornar, né, a agressividade desse cara, e ele aí começou a contar a história dele, ó. Ele abriu o apartamento e mostrou vários ídolos e várias velas e incenso queimando. O homem disse: eu tô arrasado porque a moça que eu amo foi separada de mim pelos pais.
fui levada para um lugar ignorado e eu me transformei em um alcoólatra inveterado. E agora estou fazendo oferendas aos meus ídolos para que eles me tragam ela de volta. Se eles não conseguirem isso em 15 dias, eu vou me matar. Então imagina quantas pessoas fazem isso, né? Adoram ídolos, estátuas, coisas erradas, às vezes até vindas do inimigo, de Satanás, né? E acabam morrendo a troco de nada, né? O comportor perguntou se poderia orar por ele. Ele disse: se meus deuses não estão conseguindo, você vai conseguir com uma simples oração. Vê se enxerga, moço. Então, desacreditado, desesperançado, né? Já devia estar ali há alguns dias. E mesmo assim, o comportor orou e deixou um livro Caminho a Cristo com ele. Que coisa, né? Então, mesmo ele não querendo, o comportor foi lá, fez oração e deixou de presente ali, pelo que o relato está dizendo aqui, né? E deixou o livro de presente. Se ele não queria nem orar, imagina se iria comprar algum livro. Então, com certeza, o comportor deixou de missão, né? 6 anos depois, o comportor se encontrou em uma das igrejas da Guanabara com um irmão que o reconheceu e lhe apresentou sua família. Ele disse: sua oração ao Deus do céu foi ouvida. Deus trouxe minha noiva de volta e eu joguei fora meus falsos deuses. Hoje sou adventista do 7º dia. Obrigado por me ajudar. Que bênção, né? Então, é o que a gente falou em alguns estudos aqui. A nossa missão é só estar atento e falar, orar, às vezes uma palavra, uma oração, né? Quando a gente puder ajudar com dinheiro, com mantimentos, com roupa, com comida, ótimo. Mas se você só orar, se compadecer, dar um abraço, conversar, falar de Deus, pregar a mensagem, já pode surtir um efeito que você nem imagina, porque é o Espírito Santo e Deus que vai fazer. Não é a gente que faz nada, a gente só é instrumento. E aí, quando a gente pensa desse jeito, quando a gente entende isso, que a gente só precisa ser um instrumento, se colocar à disposição e fazer algo sem esperar retorno, sem esperar recompensa, sem esperar se a pessoa vai aceitar ou não, é o Espírito e Deus que vão fazer a parte deles. E contra eles ninguém pode, né? Então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o exército mais poderoso desse universo, né? Então que a gente possa ser instrumento, que a gente possa fazer o que nos cabe, né? Estar atento para perceber as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que, né, estão carecendo desse conhecimento, do plano da salvação, de herdar a vida eterna. Seja pobre, seja rico, seja poderoso, seja, né, um não alcançado, uma pessoa que é praticamente ignorante de tudo, né? Então a gente não pode fazer acepção, não pode discriminar, não pode ter preconceito. Nossa missão é abordar, é falar, é demonstrar, tá bom? Então que Deus possa te abençoar, que a gente possa ir estudar e colocar em prática tudo isso, tá bom? Amanhã eu espero você, segunda-feira, com mais um tema da lição. Então, se você gostou, curte aí, comenta, escreve aí o que é que você achou. Se quiser responder suas perguntas, eu vou colocar aqui. E se inscreve aqui no canal, clica nesse sininho aí para você poder receber as notificações sempre que eu postar um vídeo aqui, tá bom? É assim que você agradece a gente e faz essa mensagem, esse vídeo, ir para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.